Foi adiada para o dia 13 de setembro a tradicional coleta da Sexta-feira Santa. A decisão foi tomada em decorrência das medidas contra a difusão do coronavírus que no mundo inteiro vão impedir os fiéis de participarem dos ritos do Tríduo Pascal. Frei Francesco Paton, custódio da Terra Santa, nos recorda que Jesus é mais forte do que a doença física e até mesmo mais forte que a morte. A ministra da Saúde palestina, doutora Meikele, anunciou a recuperação de 18 pessoas infectadas pelo coronavírus na cidade de Belém, enquanto 115 seguem contagiadas. O fechamento de Belém foi ampliado para todas as cidades e os vilarejos da Cisjordânia. Também na Síria, os primeiros casos de contágio de coronavírus. O pároco de Alepo, Frei Ibrahim, conta as medidas adotadas e as mudanças introduzidas. Um aprofundamento sobre a Via Dolorosa que na Cidade Velha de Jerusalém recorda o caminho percorrido por Jesus até o Calvário e que hoje é representada nas paredes das igrejas católicas do mundo inteiro. Da Basílica do Santo Sepulcro de Jerusalém, a mensagem de esperança de Frei Francesco Paton, custódio da Terra Santa, para todos aqueles que no mundo foram atingidos pela pandemia de coronavírus. Em 2020 terá uma Semana Santa verdadeiramente atípica. Os ritos do Tríduo Pascal serão celebrados sem a participação dos fiéis. Por esse motivo, a Congregação para as Igrejas Orientais considerou apropriado adiar a coleta para os lugares santos que acontece na Sexta-feira Santa pelos católicos de todo o mundo. O cardeal Leonardo Sandri, prefeito da congregação, explica que com a aprovação do Papa Francisco, a coleta foi adiada para o domingo 13 de setembro, em proximidade à festa litúrgica da Exaltação da Santa Cruz, festa que recorda a descoberta da relíquia da cruz por Santa Helena e o início das celebrações em Jerusalém, com a construção da Basílica do Santo Sepulcro. A coleta para a Terra Santa nasceu do desejo dos papas de manter um forte vínculo entre todos os cristãos do mundo e os lugares santos, e é a principal fonte para o sustento da vida que ocorre ao redor desses, como explica Frei Francesco Paton, custódio da Terra Santa, na Capela do Calvário. Questa colletta naturalmente è quella che ci permette non solo di prenderci. Esta coleta é o que nos permite não apenas cuidar dos lugares santos, mas, acima de tudo, cuidar das comunidades cristãs locais. Esse ano houve essa pandemia de coronavírus. A maioria dos cristãos é forçada a acompanhar as celebrações em casa e, portanto, é fisicamente impossível, concretamente, que os cristãos ajudem financeiramente seus irmãos e irmãs através de uma oferta na Sexta-feira Santa. Economicamente i propri fratelli attraverso un'offerta il Venerdì Santo. Um grande desafio para o mundo inteiro e para a Terra Santa, que vê seus santuários fechados e sem peregrinos. Capisco benissimo che questo è un momento difficile per tutti, ma invito comunque i cristiani di tutto il mondo ad essere solidali con noi che... Entendo muito bem que este é um momento difícil para todos, mas, no entanto, convido os cristãos de todo o mundo a serem solidários conosco que vivemos na Terra Santa, com os nossos irmãos que vivem na Terra Santa. E gostaria de lembrar que, se em algum lugar a pandemia afetou a economia, aqui ela nos afeta duas vezes, porque, como uma realidade muito ligada às peregrinações, não há mais peregrinos, não há mais a possibilidade de acolher aqueles que vêm de outros países e, portanto, nossos cristãos locais também se encontram em dificuldade, porque a maioria deles, atualmente, está sem poder trabalhar pela ausência de peregrinações e devido à pandemia. Si trovano a non poter lavorare in assenza di pellegrinaggi e per la pandemia. A presença franciscana nos santuários é um ponto de referência para os peregrinos que passam pela Terra Santa e, mesmo nestes tempos difíceis, está próximo ao mundo inteiro, principalmente através da oração. Comunità che per lo più sono piccole comunità. Nos santuários, nossas comunidades, que são na maioria pequenas, continuam a orar diariamente e a orar pelo mundo inteiro. Quase todos os lugares em que nos encontramos
também são lugares que se referem a curas realizadas por Jesus. Não precisamos apenas curar pandemias e vírus, precisamos curar de uma maneira muito mais profunda o nosso egoísmo, a ilusão de poder fazer tudo sozinho, de poder salvar-se a si mesmo, enquanto, ao contrário, a experiência dessa tragédia da pandemia nos ensina que a solidariedade deve crescer, não apenas entre os indivíduos, mas também entre os povos, entre as nações do mundo. Ma anche tra i popoli, tra le nazioni del mondo. Há poucos dias antes do início da Semana Santa, a saudação de Páscoa de Frei Francisco Patton é dirigida a todo mundo, em particular às pessoas e famílias que sofrem com a pandemia do coronavírus. La Pasqua ci ricorda che Gesù è più forte di tutto, compreso di qualsiasi male, compreso la malattia fisica, compreso. A Páscoa nos recorda que Jesus é mais forte do que tudo, de qualquer mal, incluindo as doenças físicas, incluindo a morte. Obviamente, a Páscoa nos lembra que Jesus não venceu a morte evitando-a, esquivando-a, mas venceu a morte atravessando-a. E muitos de nossos irmãos se veem vivendo esse momento em comunhão com Ele, aqui no Calvário, e muitos deles fazendo a passagem deste mundo para o Pai. Mas até o momento da morte é iluminado pela Páscoa de Jesus. E para um cristão, isso não se torna o fim de tudo, mas é ser tomado pela mão do Senhor e levado ao abraço do Pai, que nos espera na Jerusalém celestial. E condotti nell'abbraccio del Padre che ci aspetta nella Gerusalemme celeste. Belém está triste. A cidade de nosso Senhor Jesus Cristo jamais viveu uma situação dessas. Nós nos sentimos desconfortados. A proibição de movimento, tudo está paralisado. Pedimos misericórdia ao Senhor para o mundo inteiro. Depois de 20 dias, o fechamento imposto à cidade de Belém e aos seus habitantes devido à difusão do surto de coronavírus foi ampliado a todas as cidades e todos os vilarejos da Cisjordânia. O número de pessoas contagiadas na Palestina chega a 115, sendo 18 as que se recuperaram, enquanto as outras estão sendo submetidas a tratamentos. Nesse tempo santo de Quaresma, levantamos nossas orações ao Senhor, precisamente aqui diante da Igreja da Natividade, atualmente fechada. Confiamos em que Deus Todo-Poderoso nos dê a força, a paciência e a esperança. O Salmo diz: confia ao Senhor tua vida, confia nele e ele atuará. Já na primeira carta de São Pedro se lê o convite a colocar nele cada preocupação de vocês, pois ele cuida de vocês. Portanto, quando nós dirigimos nossas preocupações para Deus, ele se incumbe de todos os nossos pesos, nossas doenças e nos dá conforto, paz, esperança e segurança. Levantamos nossos corações e nossas mãos a Deus para que o Senhor Deus Todo-Poderoso nos mostre sua misericórdia e retire do nosso povo e do mundo inteiro essa pandemia para podermos ser salvos. Nós esperamos que Ele doe a essa terra e a esse planeta proteção, paz e justiça. Diante desse vírus, a autoridade palestina adotou medidas precaucionais para prevenir a difusão do surto através do fechamento de escolas, universidades, igrejas e mesquitas e da proibição de movimento entre as diferentes circunscrições administrativas e as cidades. O povo palestino inteiro está agora em quarentena obrigatória e as atividades comerciais estão fechadas. Esta mesquita foi fechada somente durante o assédio, quando a Igreja da Natividade ficou cercada pelas forças israelenses por 40 dias. É a segunda vez que isso ocorre. No entanto, não é a única mesquita fechada. Também todas as mesquitas na Cisjordânia estão fechadas, até mesmo a mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, a mesquita do Profeta e a Sagrada Mesquita estão fechadas. Eu, como imã, tenho a chave dessa mesquita comigo, mas não entro aqui há 17 dias. A ministra da Saúde palestina, doutora May Keileh, anunciou a recuperação de 18 pessoas infectadas pelo coronavírus na cidade de Belém. Tratava-se dos primeiros casos registrados na Cisjordânia.
elas tiveram permissão de voltar para casa até suas famílias, ficando, porém, em quarentena durante 14 dias, no respeito dos procedimentos médicos aplicados, inclusive em nível internacional. Belém será protegida por Deus e seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. De Belém, enviamos nossos pêsames para nossos irmãos e irmãs italianos, abalados pela dor, e pedimos a Deus que os ajude nesse momento difícil. Prosseguem incessantes as orações em busca constante da misericórdia e da graça de Deus, na certeza de que serão atendidas. O coronavírus alcançou inclusive um país já abalado por uma década de guerra civil. Registraram-se de fato os primeiros casos de contágio e, infelizmente, também os primeiros falecimentos na Síria. No entanto, já algumas semanas atrás tinham sido introduzidas medidas precaucionais, como nos tinha testemunhado em meados de março o pároco de Alepo, Frei Ibrahim al-Sabah. E qua anche da noi arrivano le misure preventive richieste dal governo siriano. Aqui também foram tomadas medidas precaucionais a pedido do governo sírio, que fechou as escolas e reduziu o número dos funcionários estaduais. Também foram adiadas as eleições parlamentares e, como medida de prevenção, foram construídos 2 centros dedicados à quarentena para cada cidade. Molto chiara di edificare 2 centri di quarantena per ogni città, anche come un atto preventivo. Preocupadas com o desenvolvimento do vírus na Síria, as comunidades cristãs da cidade de Alepo tinham introduzido medidas úteis para evitar o contágio. Desde 23 de março, porém, tornou-se necessário fechar as igrejas, medida a qual se juntou, alguns dias mais tarde, o toque de recolher noturno. No entanto, a atividade pastoral não parou. Da catequese online para as crianças, a assistência aos pais e não só. Uma vez que ficaram suspensas as atividades da paróquia, a comunidade cristã se reorganizou, como destacou o padre Ibrahim, inventando novos métodos para comunicar a alegria e a esperança, que é o anúncio do Evangelho. Precisamos procurar viver essa época não como o tempo de isolamento de Deus, mas como o tempo de comunhão estrita com Ele. Abbiamo intensificato le nostre preghiere. Intensificamos nossas orações. Rezamos a oração do Papa Francisco pelos doentes, com a intercessão de Maria, para que ela afaste não apenas da Síria, de Alepo, mas do mundo inteiro todo o mal, incluindo o da guerra. Ma da tutto il mondo e allontani ogni male, anche quel male della guerra. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Este é o caminho de dor que, segundo a tradição da Igreja, Jesus percorreu. Localizado na cidade santa, Jerusalém, o trajeto é demarcado com imagens e números das 14 estações. A paixão de Nosso Senhor, vivida neste lugar, hoje é retratada em quadros e imagens das paredes das igrejas católicas do mundo inteiro. La tradizione orale di Gerusalemme ci dice che in un primo momento anche Maria, la Vergine Maria. Na tradição oral de Jerusalém, se diz que num primeiro momento a Virgem Maria visitava os lugares onde o seu filho sofreu, e temos, sobretudo, a visita dos primeiros cristãos nesses locais. A Peregrina Egéria, ou Etéria, como quiserem pronunciar, fala do Santo Sepulcro e da sua própria visita, passando pelo lugar onde o Senhor tinha sofrido a paixão e dor. Assim, chegamos à data mais precisa de como nasceu a Via Dolorosa. Aveva sofferto la passione, il dolore. E così arriviamo alle date più precise di questo come nasce la Via Crucis. Um tempo quaresmal marcado pelo surgimento do coronavírus. Podemos unir esta dor da humanidade às dores de Cristo. Come affrontare questo dolore, come affrontare questa passione, accettando quello che stiamo. Como enfrentar esta dor, como enfrentar esta paixão, aceitando aquilo que estamos vivendo, assumindo nosso erro, pedindo perdão, fazendo reparação de tudo que havíamos cometido, conversão e recomeço, olhando para Jesus crucificado e ressuscitado como homem novo.
e ripartire guardando a Gesù crocifisso e risorto come uomini nuovi. No seu trajeto doloroso, Jesus encontra pessoas que o ajudaram, como Cirineu, que carrega a cruz junto dele, Verônica, que lhe enxuga o rosto, mulheres de Jerusalém que choram ao vê-lo e, claro, a presença de sua mãe Maria. Meditando quello che stiamo vivendo, questa pandemia. Meditando no que estamos vivendo, esta pandemia de coronavírus, aquilo que está fragelando o mundo, os seres humanos e as pessoas. Então, diante desse sofrimento, da dor, da perda das pessoas que nós amamos e desse flagelo mundial de pandemia, queremos hoje meditar a Via Dolorosa. E davanti a questo flagello mondiale di una pandemia, vogliamo lì, oggi, meditare la Via Crucis. Na 12ª estação, contemplamos Jesus morto. Porém, ali mesmo, onde é a Basílica do Santo Sepulcro, ele ressuscitou ao 3º dia, nos trazendo uma firme esperança. La risurrezione di Gesù ci invita di fronte a questo dolore. A ressurreição de Jesus te convida diante desta dor a viver. Viver, viver. Isso é amar a Deus. Fazer caridade, viver para perdoar e para doar-se, para amar e amar-te, e para doar a vida a serviço do homem. Per amare e amarci. Vivere, perdonare la vita al servizio dell'uomo. Estamos diante do Santo Sepulcro em Jerusalém, o lugar mais sagrado para todos os cristãos do mundo, o lugar onde Jesus venceu a morte ressuscitando na manhã de Páscoa. Desejo dizer a todos e a cada que neste lugar, nós, frades da custódia da Terra Santa, assim como nossos irmãos gregos e armênios, estamos orando por vocês todos os dias. Caros amigos do Brasil, Portugal e de língua portuguesa, continuem a acreditar, mantenham a esperança, continuem a amar, continuem resistindo. Mantenhamos a distância física necessária para impedir que o vírus se espalhe, mas permanecemos unidos e solidários uns com os outros, porque somente assim seremos capazes de derrotar o vírus mais letal, o vírus do egoísmo, que faz como que alguns pensem que seja possível salvar-se a si mesmos sozinhos. Somos uma única família, estamos todos juntos no mesmo barco, estamos perto e oramos por vocês e seus estes queridos. Mantenham a esperança, continuem confiando e continuem amando. Coragem.